Fala galera, aqui é o JP do site 10jardas.com. Estou aqui para o vídeo que eu faço todo ano quando chega nessa época do Super Bowl, em que eu dou o meu palpite e o que eu acho que vai acontecer, o desenrolar do jogo, falo um pouquinho entre as duas equipes que estão participando dele. Esse ano, o Super Bowl 49 coloca frente a frente o New England Patriots com o Seattle Seahawks. O Seattle é o atual campeão e o New England é o último time que conseguiu um bicampeonato. São dois times experientes, físicos, com head coaches que são top na liga, que tem uma história entre eles, já que o Bill Belichick em New England substituiu justamente o Pete Carroll, o atual treinador do Seattle, quando ele foi demitido. Então promete ser um jogo com vários ingredientes extras. Vamos então falar um pouquinho do New England Patriots. A versão 2014 dos Patriots no ataque está um pouco diferente do que a gente se acostumou a ver. É um time menos vertical e não tão pesado correndo com a bola. Para enfrentar Seattle, eles vão ter que estar no topo do jogo deles ofensivo. E isso quer dizer correr com a bola como nos velhos tempos, talvez como eles correram durante o campeonato passado. Seattle tem a melhor defesa da temporada regular contra as corridas, mas está vulnerável, especialmente quando você faz bloqueios tipo power com uma formação pesada contra eles. É chave do jogo e isso eles precisam ser sistemáticos nas corridas para poder abrir espaço para sua principal arma, que é o Rob Gronkowski, talvez o único jogador, o único alvo do Tom Brady que realmente preocupe a defesa do Seattle e seus outros recebedores. Na defesa, New England eles se acostumaram do meio para o fim do campeonato a basicamente usar somente cobertura homem a homem. O grosso das coberturas dele era homem a homem e não por zona. Eu não sei se eles vão fazer isso contra Seattle. Seattle tem algumas características diferentes dos principais adversários deles durante o ano. Seattle, primeiro, é poderoso correndo com a bola com o seu running back Marshall Lynch, e o Russell Wilson tem uma agilidade, uma escapabilidade do pocket que incomoda New England. Talvez eles tenham que alterar seu esquema de cobertura defensiva para uma cobertura por zona em que os defensores ficam de frente para o Russell Wilson. Se eles conseguirem parar o jogo de corrida, ou pelo menos de frear um pouquinho o jogo de corrida de Seattle, a cobertura deles, seja por zona ou homem a homem, consegue segurar também os recebedores e o ataque aéreo. Bom, como eu costumo dizer, você não pode, quando joga contra Seattle, deixar de executar rotas ou deixar de fazer passes na área do Richard Sherman. Então vou mostrar uma jogada que eu acho que pode funcionar independente de qual cobertura. Na verdade, explorando exatamente essa dúvida na cobertura defensiva, que é a rota option, que são alternativas de rota baseado no que a defesa faz. Se a defesa está em homem a homem, você movimenta o recebedor de uma forma. Se tiver por zona, executa uma outra jogada. O que eu quero aqui nesse lance específico? Eu quero isolar o Edelman com o Richard Sherman. Por quê? Para que a gente possa ter um passe o mais seguro possível. Então, como é que eu desenharia esse esquema? Primeiro, do lado esquerdo, o LaFell faria uma rota por fora e o tight end, o Timothy Wright, o Patriots entraria com dois tight ends, o Timothy Wright e o Gronkowski, um de cada lado, e o LeGarrette Blount no fundo, não mostrando para Seattle qual é o tipo de jogada que eles fariam. Então o LaFell ficaria por fora e o Wright também fazia uma rota vertical, ocupando o safety ou Thomas, não deixá-lo chegar para o lado do Sherman. Pelo outro lado, primeiro
o Blount ajudaria na proteção, depois sairia numa rota para o flat curta. Eu não quero que o Blount se alongue aqui, eu quero que ele faça curta, atraindo o Chancellor, se for o caso de uma cobertura por zona. E o Gronkowski fazendo uma rota intermediária, caindo por dentro e ocupando também o Chancellor e o outro linebacker. Isso deixa o Edelman sozinho com o Sherman. O alinhamento inicial do Edelman eu colocaria um pouco mais para dentro, para ganhar um espaço aqui nessa área e o Sherman não poder espremê-lo contra a linha lateral. Então, o que seria a jogada? Caso Seattle tivesse uma cobertura homem a homem, no que o Edelman saísse, o Sherman ia estar junto com ele. Então, mais ou menos por 8 jardas da linha do scrimmage, o Edelman faria um double move, né? Então vamos voltar para cá, um double move. Ele viria reto, cairia para fora e aí esticaria por mais algumas jardas. E o passe do Brady com o Sherman, né, tentando ganhar alguns passos do Sherman com esse double move. E a bola do Brady teria que ser o mais aberta possível para evitar risco de interceptação. Porém, se a marcação fosse por zona, cover 3, que o Seattle tanto gosta, o Sherman recuaria antes da quebra do Edelman. Então, quando o Edelman chegasse aqui em torno de 8, 10 jardas, ao invés de fazer o double move para fora, ele faria um enviesado para dentro numa rota comeback e a bola seria jogada mais curta para um ganho de 6, 7 jardas. O segredo para jogar contra o Seattle é paciência, como eu já falei. Então, explorar o que a defesa te der. Se der homem a homem, você tem a chance de um passo mais longo. Se tiver em zona, aproveite e avance 5, 6, 7 jardas, o que for possível. Essa jogada seria ideal para essa área aqui do meio de campo. Para Seattle, a fórmula é simples. É o que eles estão acostumados a fazer e fazem bem. Entregar a bola na mão do Marshawn Lynch e usar as corridas zone options, tanto com o Lynch como com o Russell Wilson, para justamente colocar o medo, a ameaça da corrida do Wilson na cabeça dos jogadores dos Patriots. Defensivamente, eles têm que arrumar uma forma de segurar o Gronkowski, seja com marcação dupla ou alguma combinação de zonas de cobertura, usando o linebacker KJ Wright, o safety Chancellor e até os cornerbacks, quando o Gronkowski for alinhado para fora da posição natural lá da linha ofensiva. Seattle, na defesa, vai ter que usar de muita intensidade. Nos últimos anos, a chave para bater New England é pressão no Tom Brady interna. Foi assim que o Giants venceu 2 Super Bowls contra ele, conseguindo ter um pass rush forte com os jogadores de frente, sem muito uso de blitz, e por dentro é aquela pressão rápida que chega e bagunça o ritmo de jogo dos Patriots. Seattle precisa abrir o olho em relação ao turnover. Se eles estiverem, não vou dizer o mesmo número, se estiverem perto ou metade dos turnovers que tiveram contra o Green Bay, podem entrar num buraco irrecuperável. Escolhi então uma jogada aérea para Seattle, porque eu acho que no playbook deles não tem tantas assim que podem bater a cobertura homem a homem dos Patriots. Então vamos ver uma que eu acredito que vai funcionar para eles. Como a gente está vendo aqui no esquema, eles estão, o New England está em homem a homem, o Reeves com o Baldwin, Browner com o Curse. Collins vai ficar esperto num avanço do Lynch e o safety Chung com o tight end Luke Wilson. Então vamos para o desenrolar de como seria essa jogada. Primeiro,
vou deixar o alvo principal por último. Vou começar com as outras rotas que vão servir para abrir o espaço necessário. Primeiro, o Curse do lado esquerdo vai correr um deep post. Ele vai trazer com ele o Browner e vai prender o safety McCourty no fundo do campo. O Marshall Lynch vai correr aqui no flat, trazendo com ele o Collins para essa área e evitar um ganho grande pela lateral. Os pass rushers dos Patriots viriam para o lance, o Chandler Jones e o Ninkovich, abrindo o espaço aqui no meio. Do lado direito, o Luke Wilson faria uma rota para dentro, trazendo com ele o safety, e com isso ia criar um espaço grande aqui no meio do campo, que o Seattle ia usar com um deep crossing, uma rota que sai de um lado e corre até o outro, saindo, nesse caso, da direita para a esquerda, fazendo com que o Reeves, talvez o melhor cornerback da liga em marcação homem a homem, tenha que persegui-lo. Não é a rota que o Reeves sente mais confortável. E aí o Russell Wilson ia ganhar um tempo aqui no pocket, porque essa rota precisa de tempo para se desenvolver, e ia fazer o passe para o Baldwin em progressão lá do outro lado, com espaço até para ele correr por fora e de repente até chegar ao touchdown. Mas é uma jogada que ganharia bastante jarda numa situação de terceira para longo ou no primeiro down. Bom, não tem mais como fugir. Chegou a hora de dar meu palpite. Eu sei que nos últimos anos eu tenho errado, mas eu vou pelo que eu acho que os matchups e o desenrolar da partida pode trazer. Acredito que seja um jogo de placar baixo. São dois times com defesa muito forte e que o melhor de cada defesa casa bem contra as características do ataque adversário. New England participou de 5 Super Bowls recentes. Todos eles foram divididos, quase todos eles foram decididos por 3 pontos só de diferença. Só um dos que eles perderam para o Giants foi por 4. Ou seja, além de placar baixo, eu acho que o placar vai ser apertadinho. Eu vou então de New England. New England 20-17. Acho que eles vão conseguir correr com a bola. Isso vai ser chave para a partida. Isso vai bagunçar um pouco a estrutura do Seattle. Tudo que Seattle quer é ficar na frente do placar e forçar o ataque adversário a se concentrar só em passes. Acho que New England não vai cair nessa e vai conseguir ter uma dinâmica ofensiva interessante. E na defesa, acho que o matchup dele, pela característica dos jogadores, casa bem com o que Seattle tem a oferecer. Bill Belichick vai aprontar alguma surpresa para tentar parar o Marshall Lynch e ofensivamente alguma estrutura que surpreenda o time do Pete Carroll. Vou de palpite também para MVP, o Rob Gronkowski, que é o jogador mais perigoso de New England e talvez o único que consiga, dentro da red zone, converter touchdowns. Valeu, galera, por esse ano todo. Obrigado a todos que contribuíram, participaram, comentaram lá no site. Ainda dá tempo de ouvir o nosso podcast com uma análise mais detalhada ainda do jogo e de tudo que cerca esse Super Bowl. Temos 2 eventos acontecendo para o grande jogo, um em Curitiba, em que o Ricardo vai estar presente, e outro em Indaiatuba, pertinho de Campinas, com o Felipe Von Zuben. Quem puder comparecer, participe, assista o jogo lá com eles. Aproveitem a partida, espero que seja um grande jogo, muito bem disputado, que a gente tenha um final sem grandes problemas e que agrade a todo mundo. Valeu, galera, até a próxima.